Você já parou para pensar como ocorre e qual é a importância da absorção da água feita pelas raízes das plantas? Importância da absorção de água pela raiz. A raiz é um dos mais importantes órgãos vegetais, sendo responsável pela absorção de água e sais encontrados no solo. A água é um elemento essencial para o desenvolvimento apropriado das plantas, agindo diretamente no transporte de nutrientes e sais minerais, na regulação térmica da planta e na sua estrutura, mantendo a turgescência aos tecidos e dando forma. Esses fatores vão proporcionar um crescimento saudável da planta, refletindo na sua produtividade. Processo de absorção de água pelas raízes. A água é absorvida através dos pelos radiculares, em contato com o solo. O crescimento das raízes e dos pelos radiculares favorece o aumento da área de contato com o solo e a água, maximizando o processo de absorção de água pela raiz. Após a água entrar em contato com a raiz, ela se movimenta por osmose, graças à pressão osmótica exercida entre a água do solo, menos concentrada em solutos, e o sistema radicular, cujas células normalmente apresentam mais solutos. Após a água ser absorvida na epiderme, ela flui através dos tecidos da raiz pelas rotas apoplástica, simplástica e transmembrana. O apoplasto é um sistema contínuo de paredes celulares, espaços intercelulares e lumes de células não vivas. Assim, na rota apoplástica a água move-se através das paredes celulares e pelos espaços extracelulares, sem atravessar nenhuma membrana, ao longo do parênquima cortical da raiz. Na rota simplástica a água desloca-se por meio de plasmodesmos que conectam as células do parênquima, que preenche o córtex da raiz. Na rota transmembrana a água atravessa a membrana plasmática e o vacúolo, repetindo esse movimento célula por célula. Vale lembrar que a água não se move necessariamente por uma única rota, podendo iniciar seu movimento pelo simplasto, e então atravessar a membrana plasmática, e mover-se pelo apoplasto, por um determinado tempo, até retornar ao simplasto novamente. Ao chegar na endoderme da raiz, o movimento da água no apoplasto é reduzido pelas estrias de Caspari, uma estrutura de suberina que se encontra nas paredes celulares, que apresenta menor condutividade hidráulica. A água então é obrigada a atravessar a membrana das células da endoderme para chegar ao cilindro vascular. Fatores que atrapalham a absorção de água pelas raízes. Alguns fatores podem prejudicar a capacidade de absorção de água pelas raízes. Quando submetidas a condições de baixas temperaturas ou ambiente anaeróbio, as células das raízes podem passar por taxas reduzidas de respiração, decorrente do aumento do pH intracelular, tornando-as menos permeáveis à água. Os patógenos podem também prejudicar o desenvolvimento e capacidade de absorção de água das raízes. Um exemplo comum é o nematóide das lesões, que ao entrar e sair várias vezes das raízes, causa lesões escuras e destruição de parte do sistema radicular, levando a menor eficácia na absorção de água e nutrientes. Fatores que auxiliam em um desenvolvimento radicular saudável. Para o desenvolvimento saudável da planta e de seu sistema radicular, é necessário utilizar práticas de manejo que auxiliem e maximizem seu crescimento, como também promover a proteção contra agentes patogênicos. A descompactação do solo para melhorar a aeração, a fertilização balanceada e irrigação adequada, são práticas de manejo que favorecem o desenvolvimento das plantas. Vantagens do metabolismo C4. As plantas C4 evoluíram num ambiente com níveis significativamente reduzidos de dióxido de carbono. Além disso, o metabolismo C4 ocorre em resposta a outras características ambientais, como alta intensidade luminosa, alta temperatura e seca. Elas utilizam a fotossíntese C4 como um mecanismo de concentração de carbono, reduzindo a fotorrespiração. Portanto, são mais produtivas que as plantas C3 em altas temperaturas. Como a rubisco nas plantas C4 opera em concentrações de dióxido de carbono mais altas que a C3, as plantas C4 são capazes de ter alta atividade fotossintética em temperaturas mais altas e têm maior utilização de água e nitrogênio. Eficiência, normalmente 1 a 4 vezes maior que a C3. Ou seja, em condições adversas, as plantas C4 podem ter os estômatos mais fechados, mantendo sua assimilação de dióxido de carbono e perdendo menos água.
Além disso, podem alocar mais de suas reservas de nitrogênio para enfrentar desafios ambientais. Vale lembrar que a eficiência no uso da água é uma medida de fotossíntese por unidade de água perdida pela transpiração. A alta eficiência no uso da água aumenta o tempo até que as plantas comecem a sofrer estresse hídrico, além de permitir que as plantas C4 aloquem recursos com mais flexibilidade para a construção de raízes em ambientes secos ou partes acima do solo em ambientes úmidos. Obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe.